paz, queridos irmãos. Eu dando continuidade aqui em Lucas, já que eu estava lendo, e aí eu resolvi ampliar mais aqui ainda, né? E eu vou ler essa passagem aqui que continua em Lucas 6, a partir do versículo 12, que fala da eleição aqui dos 12. E fala assim a palavra do Senhor: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e quem também o deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também o chamou de Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Então, irmãos, o que tem nisso, né? Só mencionar aqui a eleição dos 12. Irmãos, como diz aqui a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele foi para um monte para orar, para escolher dentre aqueles a qual ia andar com eles, irmãos. Ele foi orar ao Senhor, ao Deus Pai Todo-Poderoso, né? Para Deus, lógico que ele já sabia quem seriam, irmãos, não vamos ser hipócritas, né? Mas ele nos ensina aqui o ato de nós orarmos ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do próprio Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, de que a tudo aquilo que viermos a fazer, irmãos, que venha a ser pelo poder e pela graça de Deus, e não aleatoriamente, não de qualquer maneira, mas fazendo aquilo que é agradável a Deus, né? Com o consentimento de Deus, né, irmãos? Com a vontade de Deus colocada, né? Em tudo aquilo que viermos a praticar, a fazer, seja um emprego, seja a ter um filho, né? Se quiser ter um filho, seja a uma viagem, né, irmãos? Seja um casamento, etc. São N coisas. Então, tudo realmente, verdadeiramente, tem que ser apresentado ao Deus Pai Todo-Poderoso, pelo Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, né, e pelo Espírito Santo de Deus, para que Deus possa assim nos orientar e nos dar a melhor escolha, né, irmãos? Para que nós não venhamos ter nenhum tipo de angústia, nem de sofrimento, de dor, de máculas, né, irmãos? De transtornos, de desequilíbrios, né? Então, irmãos, tudo aquilo que nós viermos a empregar, a desejar do nosso Deus, realmente temos que fazer em oração. E assim não foi diferente para escolher aqueles 12 discípulos. O Senhor Jesus nos dá aqui como entendimento de que foi preciso ele se recolher, ir até o monte, e ali foi a noite inteira orando ao Senhor para que os nomes, ele pudesse citar esses nomes, que não houvesse nenhuma desistência, que não houvesse nenhuma contrariedade. Então, mesmo o Senhor Jesus já sabendo quem é que andariam com eles, porque o Senhor Jesus é Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o eternamente, né, irmãos? Então, não era indiferente para o Senhor simplesmente apontar aqueles homens ali que ele queria e simplesmente ser, né? Apesar de que eles já estavam andando com ele, porque ele falou assim: vem, me segue, vem, me segue. Só que ele chamou a muitos, né, irmão? Só que depois, dentre aqueles dali, ele foi realmente orar ao Pai para poder definir mesmo que seria aqueles que ele já sabiam quem seriam, né, irmãos? E ali ele orou para também ficar escrito essa passagem de que nós, é, também teríamos que fazer o mesmo como exemplo, né, irmãos?
Então, é essa condição que Deus nos passa, de sermos verdadeiros adoradores, orarmos ao Senhor, colocarmos tudo perante a Deus, né, para que seja feita a vontade dele em nossas vidas. E ali foi aquele homem, aqueles homens ali, diz o Senhor, que pela manhã, logo cedo, o Senhor Jesus ali os chamou, né? E os escolheu. E foi dizendo: olha, vem para mim, João. Primeiro foi o Pedro. Vem para mim, Pedro. Aí foi chamando um aqui, né? Até mesmo aquele que seria o seu traidor, porque de qualquer forma, irmãos, Deus não faz acepção de ninguém. Deus ele é justiça pura. Ele não, mesmo aquele que é maligno, mesmo aquele que vai fazer coisas contrárias, ele não está fazendo aqui nenhuma acepção a nenhuma pessoa. Ele me escolhe como escolhe a ti, como escolhe um ladrão, como escolhe uma pessoa que está na prostituição, né, na fornicação, que está fazendo coisas aí horrendas, matando, né, violentando. Ele escolhe a qualquer pessoa, assim como escolheu também a Judas. Irmãos, o nosso Deus, ele não pensa como nós pensamos. Os pensamentos dele, diz ali em Isaías, que os pensamentos do nosso Deus são além, são elevados, né? Ele não pensa como nós pensamos, né, irmãos? Então, ele é único, ele é Senhor, ele conhece tanto o bem como o mal. Ele não ia deixar de escolher aquele que também seria o seu traidor, não. Por quê? Porque seria real. Se ele não escolhesse, logo lá na frente teria o próprio Judas mesmo, como ele já era destinado a fazer isso, poderia vir contra ele e fazer da mesma forma, né, irmãos? Então ele preferiu passar ali os seus ensinamentos, os seus mandamentos ali a todos que estavam ali com ele, né? Todos que caminharam ali, nenhum deixou de ouvir as verdades do reino de Deus. Agora cada um se alia a quem quiser, né, irmãos? O próprio Deus nos deu livre-arbítrio a escolher o caminho que quisermos, irmãos. Nós podemos tanto servir a Ele como a outros deuses aí. Então, o nosso Deus, ele é único, ele é Senhor, ele nos deixa à vontade, irmãos. Basta que nós viemos assim buscar, termos consciência, porque no nosso DNA temos as certezas do que é certo, do que é errado, tá cravado no nosso DNA o que é bom, o que é ruim, né, irmãos? Então é nós que devemos ir até o encontro do Senhor, né? Ele se faz presente, ele está por perto, né? Agora, cada um tem o seu livre-arbítrio, pode agir como quiser. Ele não está dizendo, eu vou te condenar por conta disso, eu vou te condenar por você não me aceitar como filho de Deus, né? Mas você é livre para querer isso ou não querer isso, né? Então, irmãos, essa palavra é uma palavra que a gente pensa assim, não, só foi simplesmente a eleição dos 12, não só foi simplesmente a eleição dos 12. Tem todo um cuidado por trás, tem todo sabe, um desenvolver com esses homens que tinham problemas, homens que eram pais e chefes de família, outros que só eram trabalhadores, outros que eram trapaceiros, né? Outros que queriam tirar vantagens, né, irmãos? Aqui tinha de todos os tipos de pessoas, pessoas que eram muito conhecedoras, inteligentes e cultas, né? Até doutor tinha, que o Lucas era um médico, né? Como também tinha pessoas aqui que
passavam uma perna, roubavam. Tinha aqui também o Judas, que era traidor, ele só olhava para as suas próprias vontades, pelos seus ideais, né? Então, aqui, esses homens, esses 12, não eram 12 homens já curados, já transformados. Não, irmãos. Aqui o Senhor Jesus foi trabalhando a cada um, a sua personalidade, o seu modo de ver e de viver as coisas de Deus, né? Como eles se comportavam perante uma multidão, né, irmão? Então, tudo aqui é avaliado, né? Aqui, uns tinham mais fé, outros pouca fé, outros eram mais próximos ali, como Pedro, Tiago e João, era muito mais próximo do Senhor Jesus. Os outros já não eram tão próximos do Senhor Jesus, eram e andavam com o Senhor Jesus, mas não tinha a mesma comunhão que Pedro, Tiago e João, entendeu? Então, há um trabalhar aqui, né, do próprio Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele é tremendo, ele é santo, ele nos ensina muito. A passagem é pequenininha e tal, parece que não tem muita profundidade, mas tem muita profundidade sim, né? Então ali teve um guerrear, né, daqueles homens com o próprio Deus para andar. Muitos não queriam largar de imediato os seus trabalhos, aquilo que faziam, né? Mas eles foram, eles foram percebendo que havia uma paz, havia um olhar diferente, havia uma fé sobrenatural, genuína, naquele homem chamado Jesus, né? Eles todos ali, eles entre eles se conversavam, só no olhar, dizia, nossa, que homem que é diferente, nossa, esse homem não tem como de não ser realmente o profeta que nós estamos esperando, né? De não ser o Messias que estamos esperando, não tem como de não ser o Filho de Deus, por conta das suas atitudes, né, da sua santidade, da sua postura, né, do seu afeto com os irmãos. Irmãos, ele não elevava a sua voz, ele tinha uma voz equilibrada, irmãos, mas só que uma voz estrondosa, uma voz que falava no coração, uma voz que trabalhava a palavra, uma voz que fazia as pessoas se sentirem engrandecidas, honradas, abençoadas, né, exaltadas, né, uma fé acrescentada, irmãos. Esse é o Jesus que nós temos que estar orando, estar pedindo, né, para que Ele nos honre em tudo que viermos a fazer, que venha ser próspero, que venha ser poderoso e grande em nossas vidas, né? Porque é com o consentimento de Deus é que podemos sermos mais que vencedores naquilo que pedimos ao Senhor. E é orando ao Senhor que Ele vai dizer se sim ou se não, porque tem muitas coisas que podem nos prejudicar, nos atrapalhar diante do nosso Deus, e muitas vezes não é permitida certas coisas por conta disso, irmãos, mas não quer dizer que Deus não tem coisas ainda mais excelentes do que aquelas que nós buscamos, né, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele quer para nós o melhor, né? Bem, essa foi a palavra. Eu gostaria que os irmãos se inscrevessem no meu canal, dessem um like, compartilhassem com outros irmãos, né? Ativasse o sininho de notificação, e eu fico muito grata pelos irmãos ouvirem. Amém? A paz para todos.